Saudações vascaínas a todos, uma ótima noite para todos vocês. Bruno do canal Giro Vascaíno para mais um vídeo aqui dedicado ao nosso canal, sempre trazendo as atualizações, informações e notícias e novidades do nosso querido e amado Clube de Regatas Vasco da Gama. Nós iremos falar sobre algumas situações, principalmente sobre a recusa do Renato Gaúcho em relação ao comando para o Vasco na próxima temporada. Inclusive, nós vamos colocar aqui detalhes sobre essa reunião que aconteceu nos últimos dias e teve o desfecho negativo em relação ao comandante Gaúcho de não assumir o técnico do Vasco. Vamos falar sobre dinheiro que pode pingar no Vasco através de uma joia da base e as opções, o plano B agora da diretoria para ser o novo treinador para a temporada de 2025 ou ser a solução caseira para o início do Campeonato Carioca. Conto com a presença de todos vocês aqui para deixar aquele joinha, que é muito importante. Deixe o seu comentário porque eu gostaria de ouvir a sua opinião de tudo que a gente vai comentar aqui. E também se inscreva no canal, compartilhe, divulgue o nosso canal para grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, Instagram e muito mais. E não deixe de ativar o sino de notificações e caso você queira ajudar o canal contribuindo de forma financeira, se torne membro. Ali do lado do botão inscreva-se tem uma opção de membros que você pode se tornar membro no dia 24. Véspera de Natal nós iremos fazer um sorteio aqui exclusivo para membros de uma camisa do Vasco. Vamos lá, vamos falar sobre as notícias do Vasco sempre em primeira mão e sempre atualizações e a verdade para você, torcedor. O Vasco está em busca de um treinador para a próxima temporada. A situação parece que esfriou e já não é mais unanimidade em relação ao Renato Gaúcho. Vamos contar detalhes do que aconteceu para o desfecho não ser positivo. E teve duas situações que foram primordiais para Renato Gaúcho não acertar com o Cruz Maltino. Uma delas, inclusive, foi a questão salarial. Renato Gaúcho gostaria de ter 2 anos de contrato e o Vasco prontificou a dar esses 2 anos de contrato. Só que, quando entrou na fase salarial, sabendo que ele tinha um vencimento de 1,5 milhão no Grêmio, ele no mínimo queria baixar no máximo para R$1 milhão, tá? Que ele poderia fazer, vamos dizer assim, esse sacrifício para qualquer equipe. Ainda mais sabendo que o Vasco não tem, na minha visão, condições de pagar um treinador tão caro assim como a gente enxerga que a folha salarial do Vasco é uma folha salarial cara pelo que entrega dentro de campo. Enfim, era esse valor que Renato Gaúcho poderia pensar e aceitar a proposta do Vasco. Mas o Vasco foi além, ofereceu a metade do que ele ganhava em relação ao Grêmio, foi de R$750 mil. A partir desse momento, o Renato Gaúcho falou assim: opa, infelizmente vou recusar, porque eu não vou querer receber a metade do que eu recebia lá no Grêmio, lá na cidade gaúcha. O Vasco se viu prontamente de querer talvez esperar uma contraproposta do Renato, mas o que fez o fator principal para que o Renato não conseguisse fazer isso foi a sua família. Ele foi muito desgastado no Grêmio, inclusive todo mundo viu aí as pancadas que ele estava dando em relação aos jornalistas regionais da imprensa gaúcha e alguns do cenário nacional. E isso acabou pesando também para o Renato recuar e não pensar em comandar nenhum clube nesse atual momento. Ainda mais sabendo que foi desgastado a sua imagem, a família tentou preservar isso e conseguiu convencê-lo dessa decisão. Então Renato Gaúcho não irá ser o treinador do Vasco, como muitos jornalistas aí estão confirmando. Inclusive a imprensa gaúcha confirmou pela manhã, quando estávamos fazendo a live das 11 horas, e isso não vai se concretizar porque Renato Gaúcho saiu do cenário. E a partir do momento que Renato Gaúcho saiu do cenário, o que vai acontecer agora com o Vasco? Existem duas opções para o plano B do Vasco. Quinteiros, técnico que foi campeão do Vélez Sarsfield, inclusive
muita gente coloca ele como um grande promissor aí do futebol argentino. E tem Antônio Oliveira, português, que já está adaptado ao futebol brasileiro, que teve 2 trabalhos, um no Cuiabá até que razoável, com bons números, e no trabalho do Corinthians, que foi o último, foi muito fritado na época do estadual, inclusive naquela parte de transição de gestão da época do Corinthians em relação ao novo presidente, colocou que não deram muito crédito ao trabalho do Antônio Oliveira, e inclusive ele foi demitido na parte da metade da temporada. Então esses 2 nomes são os nomes prováveis para o Vasco poder assumir o comando técnico, ou acontecer de ser a solução caseira, que seria o técnico Felipe, que quebrou o galho nesses últimos 3 jogos do Campeonato Brasileiro. Ele poderia assumir o início dessa reta inicial do Campeonato Carioca, sabendo que o Vasco poderia ter mais tempo para pensar em um outro treinador. Infelizmente, o mercado nacional é escasso de bons treinadores. Existem treinadores relíquias, aqueles treinadores de muito nome, mas pouco produtividade dentro de campo. E tem, se você quiser ter que pagar, você vai ter que buscar na Europa, e eu acho bem difícil do Vasco conseguir fazer nesse atual momento. De comparativo e falando de técnico, agora a gente vai falar sobre a joia da base, que inclusive o Vasco não irá criar obstáculos para vender esse jogador. Nós estamos falando do atacante Ryan, que teve uma grande estourada na base, foi uma eterna promessa na base, conseguindo fazer bons jogos, gols, que levou ele para a seleção de base da seleção brasileira, aonde começou a ser monitorado a partir dos seus 15 anos por várias equipes do futebol internacional, e ele foi um pouco, na minha visão, fritado quando ele foi para os profissionais. Por quê? Porque ele nunca foi ponta e nunca será ponta. Ele sempre foi aquele primeiro ou segundo atacante, o poderoso centroavante na categoria de base. E deu isso que ele conseguiu fazer muitos gols na época da categoria de base, inclusive ajudando boa parte das equipes de sub-17 e sub-20 a conseguir algumas vitórias na sua categoria. E quando ele teve essa oportunidade no Campeonato Brasileiro e dentro dos profissionais, ele conseguiu render, inclusive fazendo gols contra o Criciúma, um gol que foi importante naquele momento de virada do jogo, uma boa atuação no primeiro tempo contra o Bahia, entre outros jogos que ele participou. É lógico que o Rafael Paiva insistia ele e muito como ponta direito, e dentro daquelas funções de ponta era mais um ponta para fazer marcação do que atacar. E aí teve inúmeras atuações sobre aquela expulsão contra o Atlético Paranaense fora de casa no segundo jogo da Copa do Brasil, que poderia ter comprometido a classificação, mas não comprometeu, e outras péssimas atuações, inclusive sendo apontado o dedo na cara de uma boa parte da torcida quando foi feito aqueles protestos no centro de treinamento Moacir Barbosa. Enfim, a Fiorentina deseja contar com o garoto, ver com grande potencial, ofereceu 14 milhões de euros para o Vasco, na totalidade 90 milhões de reais, conta com a participação do Edmundo, que foi ex-jogador da Fiorentina, para fazer essa ponte para que consiga concluir esse negócio. A princípio, a janela só abre em janeiro, quando o campeonato italiano voltará, porque vai ter essa paralisação nessa festividade do fim de ano, e aí deseja contar com um jogador já para fazer esse intercâmbio aí nos 6 primeiros meses em relação, e o Vasco não irá criar obstáculos nem algum empecilho para vender, sabendo até porque Pedrinho, há uns 2 meses atrás, já havia notificado e noticiado que iria vender algum dos ativos do Vasco para tentar fechar o caixa para não ficar no vermelho. E o Ryan é a bola da vez para que o Vasco consiga pelo menos ter dinheiro para talvez pensar na temporada de 2025. Então esse é o nosso vídeo, sempre trazendo as informações para você. Deixe o seu joinha, que é muito importante, o seu comentário, que é muito importante também para saber a sua opinião. Compartilhe, divulgue em grupos de WhatsApp, Telegram,
Facebook, Instagram e muito mais. Não deixe de se inscrever no nosso canal, nós estamos chegando próximo a 10 mil inscritos e a sua ajuda é muito importante. Se você quiser participar do nosso sorteio, dia 24, véspera de Natal, se torne membro. A partir de R$ 2,99 você vai estar ajudando o trabalho no nosso canal aqui e também fará parte de poder fazer parte desse sorteio. Se não, se você for inscrito no mês de janeiro, nós iremos fazer um sorteio também da camisa, aquela camisa café com leite que foi inaugurada aí pela Capa, para a gente fazer o sorteio no mês de janeiro. Um grande abraço para todos vocês, uma ótima noite para todos, saudações vascaínas, casaca, e um grande abraço para geral.